Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, certamente o Senhor trouxe aqui as pessoas, cada filho, filha, que precisam ouvir essa palavra, Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que a Tua graça possa proteger esse ambiente, abrindo ouvidos, mentes e corações, e desde já também, ó Deus, repreendendo todo ladrão de semente, tudo aquilo que se opõe à Tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo nós oramos e concordamos com esta oração. E que a igreja do Senhor diga amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Não vou estar falando sobre a vida de Moisés. Nosso bispo está, por esses dias, falando da vida de Moisés. Mas tem um versículo no início, Êxodo capítulo 3, que fala um pouquinho sobre, abre pelo menos o tema que nós vamos tratar hoje. Amém? Todos acharam? Verso de número 3, Êxodo 3, verso 6. Diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Novamente, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Amém? Pode se sentar. Como eu disse, eu não pretendo falar da vida de Moisés, mas esse texto fala de uma revelação. Eu intitulei essa palavra como revelação e compromisso. Revelação e compromisso. Quando Deus se apresenta para Moisés, Ele diz quem Ele é. Claro que certamente gerou dúvidas. Moisés está apacentando ovelhas do seu sogro, e de repente, quem viu o rei do Egito, o príncipe do Egito, eles narram isso como se tivesse um rebanho, e de repente uma ovelha se desprende, pega um caminho e Moisés vai seguindo essa ovelha, e de repente se depara com a sarça ardente, e ali Deus se manifesta. No verso de número 13 e 14, mantenha aí em Êxodo, olha o que diz no verso 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós outros, e eles perguntarem: qual é o nome? O que eu lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou tem o mesmo significado do serei o que serei. Deus é pré-existente, Ele não precisa se justificar. Então o eu sou me enviou, ou o serei que serei. Eu sou o que serou, que eu sou, é a mesma coisa que eu serei o que serei. Eu vou me manifestar da forma que eu desejar me manifestar. Eu vou me revelar da forma que eu desejo me revelar. E Deus se revela, como nós lemos. Deus se revela, e Moisés, constrangido, esconde o rosto, porque sabia que estava diante do Senhor. E o Senhor diz: eu sou. Eu me basto. Eu serei o que eu serei.
eu serei o que eu serei na sua vida. Então eu assumo nesse momento a minha revelação, eu me revelo e eu tenho um compromisso com o meu povo. Eu tenho um compromisso com você, Moisés. E no verso 1, o que eu comentei há pouco tempo, diz assim: apacentava Moisés, verso 1 do capítulo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés estava apacentando. E quando Deus se revela, assumindo quem Ele é, se revelando, e não somente falando, eu tenho um compromisso, não estou apenas dizendo que eu sou um Deus que pode tudo, é um Deus que faz coisas, um Deus que tem uma obra, um Deus que vai e tem ouvido o clamor do meu povo, tem uma obra, tem um objetivo, e Deus trata dentro desse contexto. Quando Deus completa no verso 14, que diz eu sou o que eu sou, Ele se revela nesse compromisso. E eu tenho dito aqui, a Bíblia não tem coincidências. A Bíblia sempre aponta para uma direção. Não há acasos na Bíblia. Não há acaso. A história está toda entrelaçada. Existe uma música que fala do tapeceiro, né, do pastor Estênio Márcio, diz que tapeceiro, grande artista. Você não sabe o que um tapeceiro, quem está atrás só vê fiapos, mas quando você vira a tapeçaria, tem uma obra de arte. E na obra de Deus é assim, tem muita coisa que você não consegue entender, parece uma tapeçaria entrelaçada por fios e nós. Em dado momento aquela tapeçaria se revela como uma obra perfeita, do início ao fim. E quando Deus se revela e assume um compromisso, que é o que nós vamos tratar hoje, revelação e compromisso, Ele está dizendo quem Ele é, o que Ele pode, e assim Ele fez na vida de diversos homens. Quando Ele se revela, Ele assume um compromisso. Deus não se revela por se revelar. Ele se revela porque Ele tem um objetivo, de dizer quem Ele é e o que Ele espera de você e de mim. A resposta que Ele espera. Se a gente fosse entrar na vida de Moisés, Moisés deu milhões de desculpas. Senhor, eu sou gago, então vamos resolver esse problema, vamos botar um arauto. Arão vai ser o seu porta-voz. Desculpas todos nós vamos dar, mas Deus se revela, Deus tem um compromisso, Ele quer que você se revele e que você tenha um compromisso. Quem é você? Quem é você? Eu acho interessante que quando a gente pega na Bíblia, a gente percebe que essa credencial de quem você é, você vai ver se manifestando na vida de outros homens. Davi não estava apacentando um rebanho? E Deus foi lá, se apresentou, ungiu, mesmo sem ele entender nada, jovem ainda, mas Deus esperava o quê? A credencial. Então, qual a minha credencial? Qual a sua credencial? Todos nós sou. Deus, quando se revelava para algum dos seus servos, quando Deus se apresentava, prontamente, mulheres e homens diziam, eu sou o menor da minha família, eu sou ainda muito jovem, eu sou incapacitado, eu sou o mais pobre, eu sou pequenininho, eu não tenho recursos. E a gente percebe que Abraão, Isaque, Jacó, Gideão, Davi, todos eram pastores. Todos cuidavam de ovelhas, cuidavam de rebanho. E Davi, que está apacentando as suas ovelhas, quando o profeta se apresenta, Samuel se apresenta a Jessé, e ali vão passando os filhos de Jessé, Samuel se encantou com um dos filhos, dizendo, olha, esse
esse certamente é o futuro rei de Israel. E Deus falou assim: Samuel, eu não vejo conforme o homem vê. Você está vendo a aparência, eu vejo o coração. E você vai perceber que esse Deus que se revela, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus desses pastores. Eu sou o Deus desses servos. Gideão estava pastoreando pequenas ovelhas, e quando Deus se apresentou a ele para uma grande obra, ele caiu e falou: eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu sou mãe. Eu sou avó. Eu sou pecador. Alguém é alguma coisa, alguém tem uma identidade, seja identidade profissional, identidade quando você chega num determinado local, você não tem como fugir. Se aqui começa um incêndio agora, todos os bombeiros vão se manifestar. Eu sou bombeiro. Se alguém passa mal aqui dentro, eu sou enfermeira, eu sou médico. Todos nós temos uma revelação. Em dado momento temos que revelar quem nós somos. Temos que assumir compromisso, não temos como negar o compromisso. Não temos. E Davi, que é um pastor de ovelhas, ungido na casa do seu pai, ele chegou atrasado na cerimônia, porque falou: nós não vamos sentar à mesa, nada vai continuar enquanto esse rapaz não chegar. Davi chega ali e se prostra, e é ungido, e Deus se revela a Davi. Deus se revela a Davi em vitórias e fugas. Pedro, eu coloquei uma imagem aqui. Pedro, olha, esse foi o primeiro lugar que Davi fugiu. O pastor de ovelhas, essa é a chamada caverna de Adulão. Davi pastoreava, Davi se vê ameaçado, Deus se revela a Davi, Deus assume um compromisso com Davi, e Davi, frente a uma ameaça, porque um ciúme, um ódio de Saul, Davi foge para essa caverna. E você vai entender o porquê da caverna, porque Davi, como um bom pastor, ele sabe o significado de uma caverna. Outros homens, outros personagens que já foram lidos aqui, como Elias, sabiam a importância de uma caverna. Essa caverna é a caverna de Adulão, a caverna que Davi se escondeu. É o pastor apacentado por Deus. Deus se revela a esse pastor, Deus assume um compromisso com esse pastor agora, depois de matar Golias, se sente ameaçado, foge para a caverna de Adulão, e como um pastor de ovelhas, agora ele se esconde numa caverna, o pastor que é apacentado. Quando a gente pega o Salmo 22, 23 e 24, vocês vão ver nesses 3 salmos uma revelação desse pastor, de Cristo, que nós vamos falar, o bom pastor. Mas Davi se esconde e ele achou que basta apenas estar aqui para que Deus me proteja. O pastor, que agora é apacentado por Deus, escondido numa caverna, começa a receber pessoas temerosas, endividados, falidos, e esse exército de pessoas derrotadas dentro dessa caverna começam a receber um cuidado, e Davi se revela a elas como um líder, e esses liderados assumem um compromisso com Davi. Esses falidos, endividados, medrosos, que começam a se agrupar, fugindo do reino, fugindo de problemas, agora são apacentados por Davi dentro da caverna. Por isso que eu digo,
Não existe acasos na Bíblia. Tudo está entrelaçado como uma bela tapeçaria. E ali, daquele grupo de medrosos, surge os valentes de Davi. Basta apenas Davi se revelar como pastor? Se aqueles homens não tivessem assumido um compromisso com ele, a ponto de lutarem e satisfazerem o desejo de Davi em determinados momentos? E foi o que aconteceu. E olha que interessante, Pedro, a próxima. Davi entendia muito bem de ovelhas. A gente fala de ovelha, mas ovelha, se você já entendeu um pouquinho, ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. Davi sabia cuidar de ovelhas e passou a cuidar de gente também, porque ele precisava se tornar um rei, um líder. E lamentavelmente, um reinado não ocorre só debaixo de derrubar gigantes. Um reinado depende de dias de erros, acertos, tropeços, verdades, revelação. E Deus sabia que podia contar com o coração de Davi, porque Davi também assumia: eu sou pecador, eu pequei, contra ti somente pequei. O que Deus está interessado, querida, é com a sua fidelidade de identidade. Não é o que você pode oferecer, não é o que você pode aparentar, mas é o que Deus vê no seu coração, como Ele via o coração de Davi. Davi sabia o que era ter ovelhas, Davi sabia o que era proteger ovelhas, conduzir ovelhas. Ovelha, quando está molhada, mal consegue andar. Se não passar azeite no focinho, na orelha, entra mosca, dá bicho. Em dado momento precisa ser tosada, precisa ser retirada aquela lã, precisa ser conduzida. E Davi, que é um fugitivo, passa a ser pastoreador de fugitivos, pastor de fugitivos. E Deus, ao mesmo tempo, continuava em se revelar e se comprometer com Ele. Quando eu digo que eu sou, eu assumo um compromisso com a minha revelação. Como eu disse, eu não tenho como fugir do que eu sou. Eu sou uma avó. Quando você vai na reunião, você é convocado para a reunião do seu filho. Seu filho aprontou alguma coisa na escola, você chega lá, se revela: eu sou a mãe do Júnior. Não é isso que acontece? Eu sou a mãe do Antônio. Eu sou o pai do Pedro. E você vai lá arcar com algo. Você se apresenta, você se revela, você se compromete. Quando você se revela, você se compromete. Quando você se levanta no meio do fogaréu e diz assim: eu sou bombeiro, alguém está esperando que você apague o incêndio. Eu sou enfermeira, alguém está esperando que você socorra. E tantas outras profissões. Deus se revela como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1. Você também é filha, é mãe, algumas mães já avó, algumas mães já até avó, bisavó. Você é namorado, você é casado. Uma mesma pessoa. Eu sou cristão, eu sou um profissional, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo. E cada função que eu me revelo, eu preciso ter compromisso com isso. E na vida cristã não é diferente. No Evangelho de João, capítulo 10, agora, pode deixar as ovelhinhas ali que elas estão enfeitando o nosso pasto.
Evangelho de João, capítulo 10. O Evangelho do discípulo amado. João, capítulo 10. Como eu disse que a Bíblia não tem nada por acaso, vamos ler primeiro o versículo 1 e 2, João, capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Até aí, não continue. A gente sabe que existe uma máxima do pastoreio na Judéia. Pedro, você pode passar a próxima? Que fala sobre o redil. Existiam dois tipos de estábulo, ou redil ou aprisco. Se você já leu na Bíblia sobre aprisco. E existia um aprisco central na cidade, que era um aprisco comunitário, onde as ovelhas eram recolhidas num determinado momento do ano. E muitas das vezes, nesse aprisco, que poderia ser cercado por pedras, por madeira, esse aprisco poderia ser feito de espinhos, então era um cercado. E na maioria deles não tinham porta. Assim como Davi, na época que Davi era pastor, a maioria dos locais onde ele conduzia as ovelhas é para dentro de uma caverna. Em tempos frios, se ele está no campo, ele não está na cidade, se ele não tem aonde pôr o depósito das suas ovelhas, ele levava para uma caverna. As famílias menores botavam os animais dentro da caverna, porque a temperatura dos animais aquecia o ambiente. Então, no verão, um verão escaldante, um calor insuportável, essas ovelhas no meio do deserto, elas ficam em apriscos ou redil aberto, por causa do calor. Ali ela já está com a lã tosada, já está exposta, e no inverno está dentro de uma caverna protegida. Mas esse redil aqui, que a palavra diz, fala desse versículo 1 e 2, que diz que em verdade vos digo, que o que entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte, esse é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor de ovelhas. Todas essas ovelhas eram recolhidas nesse aprisco e só tinha uma entrada. E o mais interessante, se nesse redil tivessem diversas ovelhas de diversos pastores, cada pastor que se apresentasse ali para chamar as suas ovelhas pelo nome, elas ouviam a voz e seguiam. E olha que interessante, que quando Davi foge, quando Davi não se entrega, quando Davi decide ser guardado, pastoreado por Deus e abriga outras pessoas, ele sabe a importância de um abrigo. Ele sabe. E o interessante é que tudo aquilo que nós fazemos para com Deus, diante de Deus, crendo que Ele pode se revelar, que Ele tem um compromisso e que Ele espera de você um compromisso, você pode ter certeza, Ele há de cumprir cada cuidado dEle. Olha o que diz o verso 5 desse mesmo capítulo: de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem
a voz dos estranhos. Ovelha conhece a voz do pastor. Se a gente pegar a igreja aqui e dividir esse bloco aqui, pastor Arlindo, esse bloco central, pastor Ulisses, esse bloco, pastor Otávio, pastor Luiz, e o pastor chega lá, pastor Luiz, auditório 1, pastor Arlindo, capela, você ouve e segue. A ovelha ouve a voz do pastor. Claro que aqui está falando de Cristo, mas estamos falando de pastoreio entre homens também. Estamos falando também de inverdades, porque tem muitas pessoas que estão sendo pastoreadas por outras vozes. Deus se revelou a você, Deus assumiu um compromisso com você, e você está sendo conduzido por outras vozes. Tem outras coisas conduzindo a tua vida. Tem pessoas que estão sendo conduzidas pelo desespero, estão sendo conduzidas pela polêmica, estão sendo conduzidas pela política. Quem está te conduzindo? O que o serei que serei está sendo para você? Aquele que diz serei o que serei, sou o que sou, o que ele está sendo para você? Como que ele está se revelando a você? Que compromisso você tem estado apresentando a ele, se apresentando a ele? E o interessante, que no verso 4 diz assim: depois de fazer sair algum das que lhe pertencem, essas vão adiante delas, e elas seguem, porque lhe reconhecem a voz. O verso 3 diz: para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz e lhe chama pelo nome, uma por uma, as próprias ovelhas, e as conduz para fora. Novamente o verso 4, depois de fazer sair as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Se você reconhece a voz e está obedecendo, espero que seja a do bom pastor. Versos de 6 a 9, olha que interessante. Jesus agora propõe uma nova parábola. Jesus lhe propôs esta parábola, mas estes não compreenderam o sentido daquilo que falava. Verso 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem a mim, todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Eu sou a porta. Se porém alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Davi sabia quem era o bom pastor. Jesus está falando que todos aqueles que vieram antes dele não eram pastor. O ladrão, ele chega na porta e o porteiro não abre a porta. O ladrão não entra pela porta principal. Pelo contrário, o ladrão busca outro caminho. Quem é o ladrão? E a gente pensa que, muito tempo a gente ouve falar que Satanás, o diabo é o ladrão. Jesus não está falando do diabo. A gente intitula isso, né? Ele veio para matar, roubar, destruir. Sim, mas nesse texto Jesus está falando de vozes, de pessoas, de sofismas, de mentira. Eu sou o bom pastor. Pedro, a próxima. Tem ali? Esse redil aí, quando era de um único pastor, o pastor era a porta.
Porque quando a gente vê assim, eis que estou à porta e bato, eu sou a porta, eu sou o pastor. O mais interessante é que o artigo definido, Jesus não é uma porta, Ele é a porta. Ele não é um pastor, Ele é o pastor. Ele não é uma alternativa, Jesus não é um caminho. Jesus não é um qualquer caminho, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele se revela na totalidade. E aqui, esse pastor, que diz que ele é a porta, e essa porta, como foi dito aqui pelo nosso bispo, a liderança de Jesus não é a liderança tirânica, porque diz que ele está à porta e ele permite que saia e entre e saia. Ele conhece as ovelhas. E o cajado não é para dar na cabeça da ovelha. Aquela forquilha ali é para conduzir a ovelha, ou tirar de um buraco. E o interessante que quando diz no verso 11, olha o que diz aqui: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus se revelou para você. Jesus tem um compromisso com você. E como ovelha, Ele espera que você também tenha uma resposta. Então está à beira ou à porta. Quando Jesus ou um pastor não tinha um aprisco de pedra, ou cercado por espinhos ou madeira, ainda que fosse numa gruta, ainda que fosse numa caverna, o pastor ficava na porta. Ele era a porta para proteger de chacais, de lobos, de raposa. Quantas vezes Davi não protegeu o seu rebanho? E quando diz que o pastor é a porta, porque ele ficava à porta de uma caverna ou de um aprisco desse, e para passar, para invadir o aprisco só por cima do pastor. Por isso que o ladrão vem por outro caminho. O ladrão pega outro caminho que não esse. Verso 13 e 14 de João diz assim: o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Você pode dizer que você conhece a voz do seu pastor? Não estou falando de pastores dessa igreja, do pastor da sua vida, aquele que te pastoreia fora da igreja, aquele que te pastoreia longe do aprisco. Não é o bom pastor? O bom pastor, lá longe do redil, e com caído triste viu Pedro, passa a próxima. O bom pastor buscou-me longe do redil. Não chegou para dar na sua cabeça, chegou para te socorrer. Chegou para te socorrer. Deus se revela, Deus tem um compromisso com você. Apenas se identifique: eu sou ovelha desse bom pastor. Eu preciso ouvir a sua voz. Essa imagem é linda. Você já viu em quadrinho na casa da vovó? Normalmente tem uma imagem
do pastor carregando a ovelha em seus ombros. E não é à toa que essa ovelha está sobre os ombros, porque como a ovelha ouve a voz do pastor e a segue, em dado momento algumas ovelhas que dependem do pastor são curiosas e vão para a ribanceira, vão para um abismo. Normalmente acontecia com as mais novas. Então esse pastor, com aquele cajado, um lado para reduzir ou puxar a ovelha, o outro para ferir animais agressores. E com esse mesmo cajado, para aquelas ovelhas rebeldes, o pastor pegava a perna da ovelha e quebrava a perna da ovelha. E ela gritava. E ele botava a ovelha no chão, e com um bramido, ela tentava ficar de pé, ela tentava e gritava de dor. Não conseguia andar, então o pastor pegava a ovelha, botava sobre os seus ombros, e aquela ovelha, dia e noite, estava sobre os ombros do pastor. Ela não podia pastar com as outras ovelhas, ela não podia correr com outras ovelhas, ela não podia sair e entrar no aprisco sem o pastor. E naquele momento, junto ao pastor, sobre os ombros do pastor, o pastor tirava da sua bolsinha, do seu alforje, comida para ela, e o tempo todo, ela perto da boca dele ouvia a voz do pastor. Ela estava dependente totalmente daquele pastor. Não tinha mais liberdade, mas tinha dependência total. O pastor tinha um compromisso com ela, e ela, a partir daquele momento, não tinha outra alternativa senão depender do pastor. Até que a sua perna fosse restaurada e o objeto da sua rebeldia agora pudesse conduzir por caminhos corretos. Quando o pastor chegasse à porta do redil, e ali tinha um porteiro ou o próprio pastor, gritava o nome da ovelha: José, Maria, Ana, Bé. Ela vem ao encontro do pastor. Todo aquele momento de ombro do pastor, o pastor alimenta essa ovelha, o pastor fala perto dessa ovelha, essa ovelha sente o cheiro do pastor dia e noite. Ela, sobre os ombros do pastor, vê o quanto o pastor cuida das outras. E ela aprende como é importante ser cuidada. Ter do pastor a revelação, ter o compromisso do pastor e ser comprometida também com tudo isso. Olha o verso 17, olha o que Jesus fala sobre ser o bom pastor, a porta. Verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, para resgatar a ovelha. Verso 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Jesus tem o poder para te resgatar aonde você estiver caído, berrando pelo socorro dele. Uma palavra que foi dita aqui, pessoas feridas que entraram aqui, não tenha medo de ir para os ombros do teu pastor. Não vai te faltar comida, não vai te faltar conselho, não vão te faltar cuidados. Ele não está preocupado com o seu erro. Ele quer ouvir o seu pedido de socorro. Está longe do redil?
chame pelo pastor. Ele não abandona suas ovelhas. Rosenberg, Magno, vocês têm muito a oferecer ainda. Para de se esconder. Deus não deu talento para vocês para enterrar. E tantos outros aqui. Pare de dar desculpas, irmãos. Uma vez dando aula no CETEB, lá na cobertura da Tertuliano, em uma das salas, era a turma de pós-batismo, porque tinha um CETEB que acompanhava o pós-batismo. E eu fiz uma pergunta e alguns alunos estão aqui, algumas senhoras já, às vezes, você foi meu professor. E eu falei assim, se hoje acontece alguma coisa muito grave com a igreja, se todos falharem com você, e o bispo não era bispo, era pastor Rubem ainda. Se o pastor Rubem falhar com você, se o pastor Antônio falhar com você, um diácono falhar com você, a igreja se dissolver, o que vai ser da sua vida? E aquele silêncio, e ninguém tinha resposta. Porque antes de estarmos numa igreja, antes de estarmos sob a guarda de um pastoreio, existe um pastor maior. Há muitas pessoas se decepcionando com Davis. Davi também é pastoreado. Pastor também é pastoreado. Pastor é pastoreado por Deus para pastorear pessoas que precisam se esconder às vezes em algumas cavernas. E se a igreja se dissolver, nós estamos vendo o que está acontecendo, a gente sabe, ninguém é bobo, ninguém é infantil. O que vai acontecer com a igreja? Se Deus se revela e temos um compromisso com Ele, a mesma coisa quando nós nos revelamos, temos que ter compromisso. Quando você diz, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, eu sou a sua esposa, eu sou o seu marido, eu sou o seu cunhado, eu sou a sua sogra, eu sou. Você tem uma identidade. Nada na Bíblia é por acaso. Nada. Nada é por acaso. Verso 26 a 28. Já estou finalizando. De João 10. Olha o que diz. Para aqueles que são resistentes, não tem problema. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar as ovelhas dele. Não há nada que você faça, não há nada que ninguém faça, nem nos céus, nem na terra,
nem debaixo da terra, que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Cordeiro que foi crucificado, o Cordeiro pastoreado por Deus, e as suas pernas não foram quebradas na cruz. Nada na Bíblia é por acaso. Ele pode quebrar a sua perna, pode quebrar a minha perna, mas a do Senhor Jesus, Ele não quebrou. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que tremendo amor é esse, que arrebata. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. O Evangelho de João é um evangelho cheio de eu sou. Esse artigo definido, quando ele diz eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. Eu não sou um pão que você come, eu não sou o pão da esquina, eu sou o pão que sacia a sua fome. Eu não sou um pão, eu não sou uma água qualquer. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sou uma ressurreição, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a videira verdadeira. Você não precisa abrir. Mas em João, no capítulo 8, diz assim, Jesus fala, antes que Abraão existisse, Jesus diz isso, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus, Jesus é o seu bom pastor. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus eu oro por aqueles que estão aqui, ó Deus. Só o Senhor sabe, ó Deus, o esconderijo que essas ovelhas estão, em que situação estão. E algumas até sem força, Deus, para pedir socorro. Pai, essa é a manhã em que o bom pastor busca, Senhor. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão em outros lugares, longe, ó Deus, em outros estados, toca, Senhor, toca um compromisso. O Senhor se revelou para que ela tivesse um compromisso, assim como o Senhor se comprometeu conosco, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não nos abandonaria. Pai, em o nome de Jesus, socorre, ó Deus. Se algumas ovelhas, ó Deus, estão com dificuldade de entender o Teu propósito, trata-as como ovelha, porque nenhuma dor é maior do que estar longe de Ti, Senhor. Pai, restaura ao aprisco do Senhor, recolhe ao seu aprisco, recolhe perto de Ti as Tuas ovelhas, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Senhor te abençoe. Que você entenda a sua perna quebrada, que você entenda a sua dor, mas que não te falte em olfato para sentir o cheiro do pastor e ouvidos para ouvir a voz do Jesus, o pastor dos pastores. Amém.